Abordaremos agora a saga do Império Grego. É crucial notar que, diferentemente de Roma ou da Pérsia, a Grécia não forjou um império territorial unificado e duradouro a partir de seu próprio coração. Em vez disso, ela criou algo talvez mais poderoso. Primeiro, um império da mente e da cultura, e depois, através de um conquistador que era ao mesmo tempo grego e estrangeiro, um império militar que espalhou essa cultura por todo o mundo conhecido. O Império da Mente e a Lança de Alexandre. À sombra de montanhas rochosas e banhada por um mar azul turquesa, nasceu uma civilização que valorizava a mente humana acima de tudo. O Império Grego não começou com legiões marchando, mas com colonos em navios, filósofos em praças públicas e cidadãos em assembleias. Foi, em sua essência, um império de ideias. A democracia, a filosofia, o teatro, a matemática e a busca pela beleza e pela razão. Este império cultural, espalhado por centenas de cidades-estado independentes e muitas vezes rivais, unidas apenas pela língua, pelos deuses e por um senso de superioridade cultural, parecia incapaz de se unir politicamente. No entanto, o destino reservava um paradoxo. A tarefa de unificar a Grécia e de projetar seu poder sobre o mundo não caberia a Atenas ou Esparta, mas a um reino semi-bárbaro ao norte, a Macedônia. De lá, um jovem rei, aluno do maior filósofo da Grécia, pegaria a lança e transformaria o império cultural grego em um império territorial relâmpago, mudando para sempre o mapa do mundo e a própria natureza da civilização. Desenvolvimento. Da polis à ecúmene helenística. A história do poder grego se desenrola em 3 atos distintos: a colonização, a tentativa de hegemonia ateniense e, finalmente, a conquista macedônica e a Era Helenística. A colonização e o Império Cultural, c. 750-500 a.C. A unidade política fundamental do mundo grego era a polis, a cidade-estado. Cidades como Atenas, Esparta, Corinto e Tebas eram ferozmente independentes. No entanto, a partir do século 8 a.C., pressões populacionais e a necessidade de recursos levaram a um vasto movimento de colonização. Gregos navegaram por todo o Mediterrâneo e pelo Mar Negro, fundando novas cidades independentes, de Massília, Marsella, no oeste, a Bizâncio, Istambul, no leste, e Cirene, no norte da África. O sul da Itália ficou tão densamente povoado por gregos que os romanos a chamaram de Magna Graécia, Grande Grécia. Este foi o primeiro Império Grego, uma teia de cidades conectadas por uma cultura comum. Eles compartilhavam os poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, adoravam o mesmo panteão de deuses do Olimpo e se reuniam a cada 4 anos em Olímpia para competir nos jogos durante os quais as guerras eram suspensas. Foi neste mundo que nasceram a filosofia, com pensadores como Tales e Pitágoras, e a semente da democracia. A ascensão e queda do Império Ateniense, 479-404 a.C. Após as guerras greco-persas, nas quais uma aliança de cidades gregas, liderada por Atenas e Esparta, repeliu 2 invasões do vasto Império Persa, Atenas emergiu como a principal potência naval. Para se proteger de futuras ameaças persas, Atenas formou a Liga de Delos, uma aliança de cidades-estado insulares e costeiras. Rapidamente, no entanto, a aliança se transformou em um império ateniense. Atenas moveu o tesouro da Liga para sua própria cidade e começou a usar os fundos para seus próprios fins, incluindo a construção dos magníficos edifícios na Acrópole, como o Pártenon. Cidades que tentavam deixar a Liga eram brutalmente subjugadas. O historiador Tucídides, em sua História da Guerra do Peloponeso, documenta como Atenas governava seus aliados com mão de ferro. Este foi o auge da democracia ateniense em casa, mas uma era de tirania no exterior. O grande estadista Péricles governou durante este período de ouro. A arrogância e o poder de Atenas levaram ao conflito inevitável com a principal potência terrestre, a oligárquica Esparta. A Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C., foi uma guerra civil devastadora para o mundo grego, que terminou com a derrota de Atenas e o fim de seu império. A guerra provou que as cidades-estado, incapazes de superar suas rivalidades, acabariam por se destruir. A conquista macedônica e o mundo helenístico, 359-146 a.C. Enquanto as cidades gregas se enfraqueciam, uma nova potência surgia em sua periferia norte, a Macedônia.
Sob o rei Filipe II, 359-336 a.C., um gênio militar e diplomata astuto, a Macedônia foi transformada. Ele criou um exército profissional invencível, baseado na falange macedônica, cujos soldados empunhavam a sarissa, uma lança de quase 6 metros de comprimento. Através da guerra e da diplomacia, Filipe subjugou e unificou a Grécia, realizando o sonho pan-helênico que os próprios gregos nunca conseguiram: uma nação unida para se vingar da Pérsia. Quando Filipe foi assassinado, seu filho de 20 anos, Alexandre, o Grande, herdou o trono e o plano de seu pai. Em apenas 11 anos, 334-323 a.C., Alexandre liderou seu exército greco-macedônio em uma das campanhas militares mais espetaculares da história. Ele nunca perdeu uma batalha. Destruiu o Império Persa, derrotando o rei Dário III, e marchou até o Egito, onde foi saudado como faraó, a Pérsia e até a Índia. Mas a visão de Alexandre ia além da conquista. Ele era um fervoroso admirador da cultura grega, tendo sido aluno de Aristóteles, e buscou ativamente espalhá-la. Ele fundou mais de 70 cidades, muitas chamadas Alexandria, a mais famosa no Egito, que se tornou o maior centro intelectual e cultural do mundo antigo, com sua lendária biblioteca e o farol. Ele promoveu uma política de fusão, incentivando o casamento entre seus soldados e mulheres persas, e adotando elementos do traje e da corte persa, para desgosto de alguns de seus generais macedônios. A morte prematura de Alexandre, aos 32 anos, sem um herdeiro claro, levou à fragmentação de seu vasto império. Seus generais, os diádocos, sucessores, lutaram entre si pelo controle, estabelecendo dinastias em diferentes reinos. Os mais importantes foram o Reino Ptolomaico no Egito, o Império Seleucida na antiga Pérsia e Mesopotâmia, e a dinastia Antigônida na Macedônia. Este período é conhecido como a Era Helenística. Embora o império político de Alexandre tenha se desfeito, seu império cultural triunfou. A língua grega, koiné, tornou-se a língua franca da ciência, da administração e do comércio em todo o Oriente Médio. A cultura grega se fundiu com as culturas egípcia, persa, judaica e outras, criando uma civilização híbrida e cosmopolita. Foi neste mundo que a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a Septuaginta, e onde o conflito entre o helenismo e a tradição judaica levou à revolta dos Macabeus, narrada nos livros bíblicos deuterocanônicos, o legado imortal da Hélade. O império territorial dos gregos, forjado pela lança de Alexandre, foi efêmero, desintegrando-se quase tão rapidamente quanto foi criado. As cidades-estado da Grécia clássica eventualmente caíram sob o domínio de Roma em 146 a.C. No entanto, o verdadeiro Império Grego, o Império da Mente, provou ser eterno. Os romanos, embora fossem os conquistadores militares, foram cativados e transformados pela cultura de seus súditos gregos. Como o poeta romano Horácio escreveu: Graecia capta ferum victorem cepit et artis intulit agresti latiu. A Grécia cativa cativou seu feroz conquistador e introduziu as artes no lácio rústico. Roma adotou a arte, a literatura, a filosofia e os deuses gregos, tornando-se o veículo pelo qual o pensamento helênico seria transmitido à Europa e ao resto do mundo. Os conceitos de democracia, o rigor da investigação filosófica e científica, os gêneros do teatro, tragédia e comédia, os ideais de beleza na arte e na arquitetura e os fundamentos da lógica e da matemática são todos dons do mundo grego. Enquanto os grandes impérios baseados puramente na força militar se transformaram em pó, o império de ideias nascido nas costas do Mar Egeu provou ser o mais duradouro de todos, formando a base do pensamento e da civilização ocidental. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. Até a próxima!